vamos falar sobre foco. Vamos falar sobre foco enquanto o pessoal vai chegando na live. Bom, quem for entrando, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Coloca para mim quem estiver entrando aí, o André, a Margarete, a Juliana, Cibele, de onde vocês estão assistindo essa live aqui do Te Cuida. Quem que tá, de qual cidade, qual estado, qual país, onde vocês estão assistindo a live. E também se é a primeira vez que você está em uma live do Te Cuida, conta para mim. Por favor, a gente vai fazer uma live hoje sobre foco roubado, esse livro aqui do Johann Hari, que eu estou fazendo uma série de lives às terças e quintas-feiras, às 19 horas. Super empolgada para compartilhar com vocês. Oi Maria, boa noite! E para conversar com vocês ao vivo. Então, adoro quando as pessoas interagem aqui para mim nos comentários, fazem perguntas, se interessam pelo tema, contam suas histórias e dessa forma a gente faz essa troca maravilhosa, né? Que é compartilhar conhecimento, compartilhar histórias e aprender um pouco mais sobre a nossa saúde mental, sobre essa história de transtorno de déficit de atenção, que está tão comum hoje em dia, e o que o Johann Hari, que é o autor desse livro, pesquisou sobre foco. Nossa sociedade está muito distraída, a gente sabe disso, né? E eu gosto muito de vir aqui para compartilhar as coisas que eu acesso, que eu estudo, além dos atendimentos que eu faço na clínica, né? Criei esse canal para a gente compartilhar ideias, compartilhar pensamentos que de alguma forma contribuem, né, para o autocuidado. Então, muito boa noite. Quem está chegando aí, colocando para mim a cidade de onde está falando, e se é a primeira vez aqui na live. Meu nome é Sandra Ti, criadora do Te Cuida, que é um canal feito para lembrar que você é a pessoa mais importante do universo. Você é a pessoa mais importante que precisa ser amada por você mesma, mais do que todas as outras, né? É um canal para a gente divulgar o amor próprio, que é essencial para o autocuidado, para a terapia e para a saúde como um todo, mas principalmente para a saúde mental. E a partir da saúde mental a gente tem uma saúde física, emocional e espiritual também. E aí, como é que funciona a live? Vou ler uns trechinhos do livro que eu destaquei, né? A gente está no capítulo onde ele fala sobre o aumento da exaustão física e mental. Então, a gente está vivendo em uma época, num espaço-tempo, onde foi aumentada a nossa exaustão física e mental. Então, para você ter uma ideia, isso ele não fala, não é um dado que ele fala no livro, mas que eu pesquiso sobre isso. Hoje a gente trabalha muito mais, tipo 2 vezes mais do que uma pessoa da idade média trabalhava. E a gente tem mais ou menos 7 vezes mais pensamentos do que os homens antigos, 5.000 anos atrás, talvez. Então, a nossa capacidade cerebral, o nosso cérebro é basicamente o mesmo, ele não evoluiu tanto assim, mas a quantidade de informação que a gente tem acesso, cresceu astronomicamente. E por isso que muitas pessoas estão se sentindo cansadas, por isso que muitas pessoas estão exaustas, por isso que muitas pessoas estão adoecendo e criando essas enfermidades que a gente chama de pânico, depressão, ansiedade. E o nome do livro, Elsa, isso? Elsa, o nome do livro é Foco Roubado. O autor é o Johann Hari. Eu não sei se aí aparece ao contrário, né?
Mas se você pesquisar Foco Roubado, da editora Vestígio, você vai achar facilmente na internet, tá bom? É um livro que eu indico estudar. Eu que agradeço aí pela sua interação. Muito bom estar conversando com alguém aqui ao vivo, tá bom? Então eu vou ler aqui o que eu deixei destacado desse capítulo. E aí eu vou comentando e aí surgindo dúvidas, querendo falar qualquer coisa, estamos aí para interagir. Essa é a ideia. Então, o cérebro tem a energia limitada à sua disposição e parece que precisa escolher entre dois tipos de estados funcionais: acordado consciente ou dormindo limpando. Então, a gente está no estado de vigília, acordado consciente, ou a gente está dormindo, e quando a gente dorme é como se, na verdade é assim, né? O cérebro toma um banho à noite, ele precisa das 8 horas de sono para fazer uma faxina geral, para a gente ter condições de no outro dia estar em vigília de novo. Pode-se pensar nisso como se houvesse uma festa na sua casa. Você pode entreter os convidados ou limpar a casa, mas não pode fazer as duas coisas ao mesmo tempo, né? E aí a pergunta aqui, para quem está me assistindo: quantas horas você dorme? Porque é essencial o sono nesse caso. Você está se consertando, né? Na verdade, a pergunta talvez para o português seria: você está fazendo a sua manutenção diária, né? Tem um outro livro que eu tô lendo especificamente sobre o sono, que talvez eu venha conversar com vocês mais para frente, que fala justamente isso, né? A pessoa dorme pouco, vai viver pouco. Simples assim. Durante o sono é que os níveis de energia são restaurados e reabastecidos. Então, a pessoa está cansada, ela precisa dormir, mas ela precisa dormir num sono de qualidade para se recuperar, né? E a gente, hoje em dia, a gente é estimulado a não dormir, desde que a gente tem a luz elétrica, 100 e poucos anos para cá, né? A gente dominou essa tecnologia da luz acesa. Antigamente não tinha essa tecnologia, mas como que você conseguiram um lampiãozinho, umas velas, de vez em quando pegava fogo em tudo. Agora não, agora a gente em segurança, tem energia elétrica, tem luz aqui, ó, lá fora tá, aqui é 7 horas, né? No horário de Brasília, mas eu estou em São Paulo. E no ambiente que eu tô, tá claro, né? Nessa luz aqui que eu coloquei uma luzinha amarela, que é melhor do que a luz branca. Mas a gente dominou isso, e aí a gente tem a tendência de achar que a gente pode ficar até tarde e tal. E aí ele fala aqui, Charles, porque como eu falei, né, quem quiser depois vai lá no meu YouTube, assiste as lives anteriores, compra o livro, lê o livro, estimulo muito que leia, mas quem não puder estar lendo nesse momento, assista as lives. E ele entrevistou vários cientistas. Um deles é o Charles, que contou que o córtex pré-frontal, que é nessa área aqui da frente, né? Desenvolvida é a área do julgamento do cérebro e parece ser particularmente sensível à perda de sono. Então, a gente tem essa parte do córtex pré-frontal, que é a parte aqui da frente, que é a última camada da cebola do cérebro que foi desenvolvida, que é ela que nos faz humanos, né? Uma das características de a gente ser humano, que é que tem o poder do pensamento, julgamento, poder de decisão, é a parte mais prejudicada quando a gente perde o sono. Então, o processo mais intrigante que ocorre quando dormimos é que sonhamos, né? Evolutivamente, a gente sonhou. Sonho ajuda você, de algum modo, a se adaptar emocionalmente aos eventos da vigília. Quando uma pessoa sonha,
revisita momentos estressantes, mas sem os hormônios do estresse que inundam o sistema. E os cientistas acreditam que ao longo do tempo isso facilitou ao nosso manejo com o estresse. Então, quem aqui sonha, quem aqui lembra dos sonhos, né? Coloca aí nos comentários. O sonho é um ótimo indicativo de como está a sua saúde mental. Se você todo dia sonha, todo dia lembra do seu sonho, provavelmente, né? Óbvio, né? O sonho natural sem uso de substâncias. Tem alguns antidepressivos que faz as pessoas sonharem mais, mas normalmente são pesadelos. Então, aí não é o sonho natural que indica essa saúde mental boa, tá? Ou tem algumas substâncias que se você usar, você vai ter mais sonhos, vai sonhar nítido. E não é desses sonhos que eu tô falando também. Eu tô falando a pessoa que dorme naturalmente, sem uso de medicamento, substância, e sonha. E no outro dia ela se lembra desse sonho. Quando ela se lembra desse sonho, revive esse sonho, consegue contar, quanto mais ela lembra, mais ela conta, mais ela vai lembrar e mais ela vai estimular a lembrança do sonho. E este hábito é importantíssimo na nossa evolução humana, tá? E para o nosso processo de manutenção interna do cérebro. Então, quem aí tem o costume de contar sonhos ao longo do tempo, a gente perdeu esse hábito, né? Aqui no Brasil tem gente que só lembra do sonho para jogar no bicho. Fazer uma fezinha. Não é essa ideia, gente. O sonho é muito importante. Tem formas de trabalhar nele na terapia e também nessas conversas matinais, mas não é o foco aqui. Se alguém quiser mais, saber mais, me fala aí que a gente pode até abrir um parênteses. Então, se essa teoria for correta, então temos um problema, porque como sociedade sonhamos cada vez menos. Outra pessoa que eu sou fã de carteirinha, se existir uma carteirinha dele eu vou querer fazer, é o Siddhartha Ribeiro, um livro específico. Siddhartha Ribeiro é brasileiro, fundador do Instituto do Cérebro, lá na região norte do Brasil, uma pessoa fantástica que eu admiro muito. Ele é um especialista em sonhos. Eu tô lendo um livro, eu já li o livro dele que se chama Oráculo da Noite. Agora eu tô lendo um outro livro que é de um especialista em sono e sonhos, mas o do Siddhartha, e o Siddhartha fez o prefácio do livro. Este que eu tô lendo, o Siddhartha, então, ele é especialista em sonho, só em sonho. E ele fala, né, inclusive ele fez um outro livro que é maravilhoso também, que é o Sonho Manifesto, sobre essa necessidade de a gente sonhar enquanto sociedade. A gente está sonhando pouco individualmente, sonhando menos ainda coletivamente, o que é uma tristeza. E tudo isso tem a ver com o tema, por quê? Porque por uma falta de foco coletiva, nós estamos sonhando menos. E aí a gente está vendo aí as consequências disso. Se você induzir seu sono quimicamente, você não tem o mesmo tipo de sono. Quem diz isso é Roxane, uma cientista dessas que ele pesquisou também. Então, lembre-se, o sono é um processo ativo no qual seu cérebro e seu corpo fazem um monte de coisas. Muita coisa é feita no processo do sonho. Muitas delas não acontecem ou então ocorre bem menos quando o sono é regado a drogas ou bebidas, que foram as substâncias, como eu disse, né? Quando eu falo substância, porque se eu falar drogas, droga vende na farmácia, né? Na drogaria. Tô falando de substâncias, por exemplo, o álcool, o café, a cafeína que tem no refrigerante, são substâncias que atrapalham o sono. A própria nicotina, né? Isso todos são substâncias lícitas. A gente pode comprar, uma criança pode comprar cafeína e beber.
né? Sendo que é um psicoativo poderoso e que atrapalha o sono. Então, ele fala da melatonina, ó. Muitas delas acontecem ou ocorrem bem menos se a gente usa drogas ou bebidas. Maneiras diferentes de induzir artificialmente o sono podem ter efeitos diferentes. Se você toma 5 mg de melatonina, que costuma ser a dose padrão vendida na receita nos Estados Unidos, a Roxane diz que a pessoa corre o risco de estourar seus receptores de melatonina. Nesse outro livro que eu tô lendo sobre o sono e o sonho, ele também fala que não é adequado o uso de melatonina para dormir, salvo raríssimas exceções, né? Que é quando a pessoa tá vivendo um jet lag, quando ela foi viajar para outro país, aí, nesse caso, a melatonina pode ajudar de alguma forma, mas tomar melatonina todo dia para dormir, você corre o risco de estourar os seus receptores de melatonina, tá bom? E sem esses receptores de melatonina, fica mais difícil você dormir. Olha aí. Coisas mais pesadas provocam efeitos mais severos, né? Zolpidem, coisas pesadas como, por exemplo, Zolpidem. E outros sedativos, ela fala, né? O sono é um equilíbrio realmente importante de vários neurotransmissores e se você artificialmente dá uma turbinada em um deles, isso muda o equilíbrio do sono. Você provavelmente terá menos sono REM, sonhará menos e perderá os benefícios desse estágio crucial. Aí vai me falar assim, Sandra, você é contra usar medicamento para dormir? Para dormir, sou contra, embasada nesses livros que eu tô lendo, né? Não são vozes da minha cabeça. Eu sou radicalmente contra. Eu acho que existe outras maneiras de a gente dormir naturalmente, é um treinamento, nós somos, além de ser um ser consciente, pensante, emocionado, nós somos também um corpo físico, né, que é passível de aprendizado e treinamento. Então, sou contra. Salvo raríssimas exceções, eu acredito muito mais que a terapia, o repertório, a investigação de por que não está dormindo, quais são os hábitos dessa pessoa vão ajudar muito mais. E os outros usos de substâncias, radicalmente contra? Sou radicalmente contra. Eu sou. Mas, obviamente, a gente sabe que não é fácil parar de zerar café, eu zerei, graças a Deus, mas zerar álcool também, eu acho que uma vez ou outra, socialmente, tudo bem. Zerar cigarro, sou a favor também de a pessoa zerar o cigarro. Sou. E tem algumas outras substâncias que daí pode ser usado de forma medicinal, como por exemplo o CBD, eu sou a favor de usar o óleo, né? O óleo eu acho mais indicado, apesar de que também hoje é permitido a pessoa usar de forma fumada um bom CBD, uma flor de CBD com acompanhamento médico. Eu prefiro do que a pessoa usar uma droga psiquiátrica mais pesada, a não ser em último caso. E aí, em último caso, sim, tem pessoas que precisam usar, que estão correndo outros riscos, pouquinho de remédio, um pouco de terapia, muito acompanhamento, dá certo, né? E aí a gente vai trabalhando nesse processo. Bom, e a Roxane comenta que existem alguns usos legítimos para os soníferos, tá vendo? Ela vai falar aqui das exceções. Por exemplo, talvez seja sensato tomá-los por um curto período depois que a pessoa sofre uma perda traumática.
mas adverte que definitivamente não é a solução para insônia. Então, por exemplo, a pessoa passou por um processo super traumático e ela não consegue dormir, tá? Em crise. E aí, curto período, acompanhado. O problema é a gente encontrar esse profissional que vai dosar essa medida por curto período, tá? Eu tô em busca aí de um psiquiatra, até para ter essa pessoa como referência para indicar os meus pacientes, porque normalmente o psiquiatra dá e fala assim, ó, agora o resto da vida você vai tomar e só vai aumentando dose, aumentando dose, aumentando dose, passa 10, 20 anos a pessoa tomando aquele medicamento. Eu não sou a favor. Por isso, os médicos preferem não receitá-los por um longo período. Obviamente que tem a questão da pessoa, né? Que ela fala, nossa, dormi tão bem usando aquele medicamento, agora sempre eu vou usar. Oi, Shirley, obrigada. Doutora Evelyn, se você puder me passar o contato no direct, que aqui na live, eu posso até anotar, mas não sei como eu vou encontrar o doutor Evelyn, é isso? Muito obrigada pela indicação, porque realmente estou procurando conversar aí com o psiquiatra para ter essa pessoa como parceira para indicar no tratamento quando for indicado para os meus pacientes e até para trabalhar com alguns pacientes para ir para um psiquiatra que ajuda no desmame, né? Ajuda a reduzir carga de remédio. Eu, como terapeuta, não posso de forma alguma falar para uma pessoa parar de tomar nenhum medicamento. Nunca vou fazer isso, seria antiético da minha parte. Então, não faço isso, eu falo sempre para a pessoa ir para um psiquiatra. Mas, normalmente, não tenho ainda um psiquiatra para indicar que vai me ajudar em diminuir remédio, né? Normalmente, eles querem dar mais remédios ou dar remédios com efeitos colaterais mais fortes. Eu tenho uma cliente que queria parar de tomar a medicação que ela toma. O médico sugeriu um outro medicamento, mas esse medicamento ela iria ter que parar de dirigir, porque é risco de morte, né? Dirigir com aquele medicamento que você pode perder. Então, eu vou anotar aqui, ó. A Shirley comentou aqui... Ervin Kotrick, com K no final. Aí eu vou olhar ele no Instagram. E quem me indicou, você segue ele no Instagram, Shirley? A Shirley. Ele é maravilhoso, meus pacientes adoram. Se eu não conseguir encontrar, vou te dar um oi lá, Shirley, você me ajuda. Obrigada, viu? Muito obrigada. E adoro a live, que é essa troca, né? Bom, há um grande debate científico a respeito disso. Existem vários fatores que podemos atenuar. Alguns são vistos mais adiante nesse livro. Um deles, surpreendentemente, a nossa relação com a luz física, né? Então, Charles fez algum dos principais avanços nesse sentido. Até o século XIX, a vida de quase todos os seres humanos era moldado basicamente pela luz do sol, né? Pelo nascer do sol. Nossos ritmos naturais evoluíram para corresponder a isso. Obtermos um fluxo de energia quando está claro, e ele dá aula para nós psicólogas. Que bacana. Vou conversar com ele, vou entrar em contato. Então, os nossos ritmos tinham só pela luz do sol, né? Por quase toda a história humana, nossa capacidade de intervir nesse ciclo foi restrita, porque a gente tinha que acender uma fogueira e só. Mas os humanos evoluíram e são tão sensíveis à mudança da luminosidade.
quanto às algas e as baratas. Nós somos sensíveis, tão sensíveis quanto as algas e as baratas. Mas, de repente, com a invenção da luz elétrica, ganhamos o poder de controlar a luz, a qual ficamos expostos, e esse poder começou a bagunçar o nosso ritmo. Certo? Bom, fora isso tem a TV, né? As telas brilhantes que a gente assiste o tempo todo. Nossos corpos acham que essa repentina baixa luz é a chegada do pôr do sol e então liberam jorros de energia fresca para ajudar-nos a voltar para nossa caverna. Então, assim, no pôr do sol, a gente tem uma descarga maior de energia para a gente poder chegar de volta na nossa caverna, na nossa casa. Só que a gente tá tendo essa luz brilhante o tempo todo vindo da tela, entende? E aí a gente tá produzindo esse nível de cortisol mais do que a gente consegue suportar. Por isso, a gente tem adoecido. Bom, esse surto de impulso da vigília, em vez de acontecer 15 ou 16 horas antes do sol se pôr, está acontecendo às 22, 23 horas na metade da noite. Você tem um surto de energia de vigília na hora que você vai se deitar. O surto é muito poderoso, portanto, as pessoas pensam, estou ótimo, mas amanhã é um borrão no qual não tem lembranças. Toda vez que acendemos uma luz, estamos inadvertidamente tomando uma droga. Então, o excesso de luz que a gente tem hoje, o excesso de telas... desculpa, apertei um botão errado. O excesso de telas faz com que a gente tome uma droga, né? Porque essa luz faz a gente disparar quimicamente dentro da gente uma substância, né? Eu comentei aqui nessa live sobre substâncias. Então, a gente tem as substâncias lícitas, como, por exemplo, o álcool, a nicotina do cigarro, a cafeína do café, refrigerante, chá e alguns medicamentos para dor de cabeça à base de cafeína. A gente tem as drogas lícitas que são vendidas com receita médica, que é os antidepressivos ou então qualquer outro medicamento, enfim. E as drogas ilícitas, né? Daí a gente tem várias drogas ilícitas, fumadas, cheiradas, injetadas, enfim. E a gente tem as drogas, minha gente, que a maioria das pessoas não tem consciência disso, que são as drogas que a gente produz dentro da moldura do corpo. Dentro da moldura do corpo, a gente produz hormônios, a gente produz várias substâncias mesmo, que, como eu falo, às vezes tem pessoas que são viciadas em sentir raiva, por exemplo. Tem outras pessoas que são viciadas em ficar triste. Por quê? De alguma maneira, quando a gente tem raiva, a gente libera uma substância dentro da gente, em fração de segundos. É quase impossível controlar. E aí a gente tem uma chuvinha daquele negócio, liberada ali com a raiva. Aquele blend de substância específico. E, de alguma maneira, a gente sente prazer nisso. Como que eu vou explicar um prazer nisso? É um prazer estranho, mesmo prazer, por exemplo, de fumar, né? É um prazer, para mim, muito esquisito. Mas a maioria das pessoas que fuma sabe que é um prazer e num determinado tempo e depois ela vira um vício, igual o vício da raiva. No começo é um prazer, depois a pessoa se vicia naquilo e se ela fica sem aquela substância, assim como a gente tem abstinência do álcool, do cigarro, do café ou de outras drogas lícitas, a gente também pode sentir abstinência da raiva. Dói mesmo, assim, sabe? A gente fica apegado àquilo. Então,
Uma substância que é liberada, que o livro está dizendo aqui, o cientista está dizendo, ou a cientista, não lembro qual que é essa, é que quando a gente acende determinada luz, é como se a gente estivesse usando uma droga. Então, qual que é o recomendado? Pelo menos a gente colocar uma luz amarela na tela do celular, programar o computador para no pôr do sol a luz ficar amarela, as luzes da casa, de dentro de casa, serem amarelas, preferencialmente, porque essas luzes amarelas prejudicam menos do que as luzes brancas, tá? Estamos agora expostos 10 vezes mais à luz artificial do que há 50 anos atrás. Então, você tá cansado? Não é só porque você tá estressado, tem que pagar uns boletos. É porque você também, além disso, está... Aí a gente vai entrar num assunto aqui um pouco polêmico, mas ele fala aqui, é o livro que está falando. Eu concordo com ele. Em uma sociedade dominada pelos valores do capitalismo consumista, o sono é um problema. Vocês já pararam para pensar? O cientista comentou com o Johan Hari. Se você está dormindo, não está gastando dinheiro. É isso. Né? A maioria das vezes você não está gastando dinheiro. Dormindo, não gasta dinheiro. Portanto, você não está consumindo nada. E não está produzindo nenhum produto para esse sistema. Entende por que é um projeto que a gente não durma? Quem ganha dinheiro com a gente dormindo? Agora, eu já ouvi algumas lives de pessoas ricas que gostam de falar que vai ficar milionário e tal, e eles falam assim, vista num bom colchão. Essa pessoa que já chegou lá e já está ganhando milhões, ela investe num bom colchão. Porque você passa 1/3 da sua vida dormindo, então durma num bom colchão. Se você dormir bem, você vai pensar bem. Se você pensar bem, você vai ter clareza mental, vai conseguir fazer bons investimentos. Ao mesmo tempo, a gente está sendo dominado por uma indústria que quer que a gente durma cada vez menos. Então, a gente precisa utilizar o nosso discernimento para utilizar com sabedoria todos os recursos tecnológicos que a gente tem acesso hoje. Não tem nenhum problema acessar o celular, rede social, enfim, desde que seja com moderação. Charles disse, havia um terremoto em um novo sistema econômico, porque ele passou a depender de pessoas privadas do sono. Deixa eu ler melhor isso daqui. Ele explicou que durante os últimos anos da recessão em 2008, algumas pessoas diziam que a produção global havia caído não sei quantos % e que o consumo estava baixo. Mas se todo mundo fosse gastar 1 hora a mais dormindo, como era no passado, deixariam de passar tanto tempo na Amazon, não estariam comprando coisas. Se voltássemos a dormir um número de horas saudável, se todo mundo fizesse o que fiz em Princeton, que é província, então, que ele foi lá para esse retiro dele, Charles disse que haveria um terremoto. Então, se toda a população do mundo decidisse, a partir de amanhã, dormir 8 horas por dia, haveria uma quebra na economia, assim como haveria uma quebra na economia se a gente ficasse em casa na época do Covid. Só que, não havendo a tal da quebra da economia, as pessoas morriam, né? Então, se a pessoa morre, o que adianta ter economia, né? Para quem morreu, acabou tudo, não só a economia. Bom, para quem, enfim, não vou entrar em detalhes, vocês me entenderam. Só entendi o quanto esse ponto é de fato relevante quando terminara de escrever o livro. Tudo isso levanta uma última grande questão sobre o sono e como resolver essa crise. Como resolver essa crise? É uma pergunta. Há várias camadas para uma solução. A primeira é pessoal.
individual, né? É preciso limitar radicalmente sua exposição à luz antes de dormir. Ponto. Você tem responsabilidade pela sua vida. É isso. Não tem o que discutir. Ele acredita que não se deve ter nenhuma luz artificial no quarto e que deve evitar a luz acesa das telas no mínimo por 2 horas antes de ir se deitar. Outra coisa que os especialistas em sono me disseram é que também precisamos de um relacionamento diferente com o celular. Roxane contou que, para muitos de nós, é como se fosse um bebê, certo? Portanto, como pai e mãe novo, sua atitude é do tipo: preciso estar vigilante com essa coisa o tempo todo, preciso prestar atenção, não posso dormir tão profundamente. Ou então, se você é como um bombeiro que fica alerta para o chamado. Estamos constantemente um pouco tensos, né? Ela diz que devemos sempre carregar o celular à noite em um outro aposento. Não é para ficar no mesmo cômodo a 3 metros da cama, é para ficar num outro cômodo. Banheiro para quem tiver uma suíte, mas se você não tem uma suíte, você precisa ficar no outro cômodo, na sala, na cozinha, não sei, no escritório, não no quarto. Depois precisamos... mas Sandra, você não tá me entendendo. Porque se alguém me ligar de noite com uma emergência, bom, você vai colocar os seus favoritos, quem vai poder te perturbar numa emergência, você vai colocar o som alto e você vai ouvir, pronto, acabou. Agora, 99% dos dias, ninguém liga, é isso. Mas se eu for médico, aí que você precisa dormir mesmo. Você precisa dormir. Se você for médico, aí que você precisa dormir. Aí você precisa revezar, entendeu? Ter alguém que se a pessoa ligar, vai alguém atender por você, não você, né? Vai ter que fazer um revezamento. Alguma situação de crise precisa ser um hospital. A pessoa vai ligar de noite, ela precisa ligar para o hospital. Eu não sei, né? Eu vou entrar aqui num assunto que não é meu assunto mesmo. Mas a gente precisa pensar nisso. Inclusive nesses livros de sono, de foco, eles falam muito nos médicos, porque é uma carreira que precisa ser revisitada. A gente precisa ter a possibilidade do médico ser saudável, porque afinal de contas ele precisa estar 100%, porque na hora de uma cirurgia, na hora de uma decisão importante, ele precisa estar muito bem acordado, né? Depois precisamos nos certificar de que o quarto está na temperatura certa. Tem que estar fresco, quase frio. Isso porque o corpo precisa esfriar seu núcleo para encaminhá-lo para o sono. Então, revendo aqui, ó, sem luz, sem telas, fresco para frio. Quem tiver a possibilidade de dormir com uma janela aberta, por exemplo, eu acho mais saudável e ecológico do que um ar-condicionado, né? Uma janela aberta, porque naturalmente, à noite, a temperatura cai. Não deve ser à toa isso, né? Roupas leves, sem coberta, com lençol, enfim, né? Aí vai regulando até esfriar o corpo e dormir. Depois que dormir, não tem problema. Se aquecer, vai manter o sono mais fácil. Bom, conforme fui vendo as várias coisas que precisamos fazer para melhorar o nosso foco, percebi que vivemos um evidente paradoxo. Muitas dessas coisas são tão óbvias que soam banais. Desacelerar, fazer uma coisa por vez e dormir mais. É simples, né? Mas, mesmo sabendo que são todas verdadeiras,
estamos numa realidade, indo na realidade na direção contrária a isso. A gente tem mais velocidade e mais alternância e menos sono. Vivemos em um hiato entre o que sabemos que devemos fazer e o que sentimos que podemos fazer. A questão-chave, então, é o que está causando esse hiato. Por que não podemos fazer as coisas óbvias que melhorariam a nossa atenção? E não só a nossa atenção, eu digo que a nossa saúde mental. Melhorar tudo isso, nossa, eliminaria várias doenças do corpo, não tenho dúvida. Que forças estão nos impedindo? Passei grande parte do resto da minha jornada tentando descobrir as respostas. Aliás, descobrindo as respostas, ele fala. Bom, hoje foi esse capítulo, concluímos então a força número 3, que fala sobre a exaustão, e na próxima quinta-feira a gente vai começar a força número 4, que é o colapso da leitura sustentada. A gente não tá conseguindo ler livros. Eu tô, graças a Deus. Mas digo para vocês que tem sido cada vez mais difícil, né? Então, eu tenho um hábito que é ler todos os dias pela manhã 4 páginas. 10 minutos. É perfeitamente possível. Mas eu também leio quando eu pego trem, metrô, e quando eu tenho os intervalos e posso à tarde. Mas ele vai falar sobre isso, né? Sobre a nossa dificuldade de sustentar a leitura de um livro. E certa vez, isso eu não li no livro do Johann Hari, mas muitos anos atrás me falaram que a leitura ativa 23 áreas do cérebro, a tela ativa 3. Aí essas outras 20 ficam atrofiadas se a gente não usa como qualquer parte do corpo, certo? Queria saber se alguém quer deixar algum comentário, se alguém quer fazer alguma observação. Foco Roubado, o livro que a gente está estudando aqui ao vivo, às terças e quintas-feiras aqui neste canal do Te Cuida. Essa é uma forma aí de conscientizar as pessoas a buscar saúde mental. Então, se você ainda não pode fazer terapia, o sono é de graça. Aí, obviamente, vão surgir várias resistências, né? Hoje mesmo eu conversei com uma amiga, ela falou assim, você não tá entendendo. Quando eu voltar a trabalhar, não vou poder dormir, não sei o que lá, não sei o que lá, não sei o que lá. Porque, tarará, tem que fazer academia. Fazer academia perto da hora de dormir é mais prejudicial do que saudável. Paciência. Então, a gente precisa ter algumas coisas. Então, não tá podendo fazer terapia? Se informa mais sobre isso, né? Vai pesquisar sobre o sono. Inicia uma rotina de sono. E eu tenho certeza absoluta que se fizer um propósito de 30 dias tomar como um remédio o sono, sabe quando a gente vai no médico, o médico fala, você tem que tomar esse antibiótico aqui, mas tem que ser esse horário, e aí você põe vários alarmes para não esquecer, e toma todo dia no mesmo horário, então, é o sono. A gente precisa pôr um alarme para ir dormir, e respeitar aquele alarme por 30 dias e dormir na mesma hora, acordar na mesma hora, fazer 8 horas de sono por dia. Depois me conta o resultado, mas com certeza sua vida vai melhorar. Eu queria agradecer demais as pessoas que estiveram aqui presentes comigo ao vivo, que comentaram, conversaram aqui comigo, muito obrigada. E também as pessoas que vão assistir essa live gravada no meu canal do YouTube, tá bom? Meu canal do YouTube, quem busca lá Te Cuida, com Y, vai me encontrar lá no YouTube. Já aproveita, já se inscreve lá no YouTube. Quem prefere assistir vídeos lá pelo YouTube também tem essa opção.
Esses vídeos longos, assim, eu prefiro assistir no YouTube, porque você consegue pausar, colocar vezes 1,5, 2. Aqui no Instagram eu acho mais complicado, fora que meu feed fica todo bagunçado. Então, para colocar tudo isso organizado, eu deixo lá no YouTube. Se você tiver interesse em marcar uma sessão de terapia comigo, manda um direct, eu leio todos os meus directs, ou me manda um WhatsApp, o link tá lá na bio, entra em contato comigo, agenda sua avaliação e vamos começar um trabalho maravilhoso em busca da sua saúde mental. Nos meus atendimentos eu não falo só sobre foco, só sobre sono, mas de uma maneira geral, né? Relacionamento é um assunto que tem estado bastante presente nos meus atendimentos, relacionamento afetivo íntimo, mas também relacionamento dos pais, filhos, enfim, e a questão profissional também aparece bastante nos meus atendimentos, a questão de autocuidado mesmo, né? A pessoa desenvolver a autoestima, o amor próprio, que meu conceito é a base, né, de tudo isso. Por isso meu canal chama Te Cuida. E, enfim, vamos avaliar aí o que seja a sua demanda e a gente pode ter uma boa proposta de trabalho, tá bom? Fica bem e te cuida.